noite, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Pois é, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, deu uma entrevista ontem na Rede TV, muito interessante. O ex-presidente da Petrobras detalhou a atual situação da empresa, como ele disse, longe da sua administração. Claro, ele disse, olha, o que eu vou falar aqui sobre a Petrobras, eu não estou dentro da empresa para saber detalhes, mas eu posso, por fora, saber o que está acontecendo com a empresa. Diz que a empresa tinha que estar construindo novas refinarias, ou senão é iniciativa privada, pois o Brasil passou a importar óleo diesel, porque nós não temos capacidade de refinar o óleo diesel. Presta bem atenção o que ele disse. O consumo do óleo diesel aumentou, claro. Todo o nosso transporte é feito à base de caminhão. Por exemplo, o coco que nós consumimos aqui em Minas Gerais, ele vem do Nordeste, mas vem de caminhão. Ele não vem, por exemplo, de navio, ele não sai lá do Nordeste de navio, passa por todas as cidades no litoral brasileiro e chega no Rio de Janeiro para vir para cá, para Minas Gerais. Não, ele já vem lá do Nordeste de caminhão. Então, quer dizer, o consumo de óleo diesel é muito grande, né? E então, nós deixamos de produzir óleo diesel, praticamente, porque não temos mais capacidade de produzir o óleo diesel que nós precisamos. Aliás, o presidente Bolsonaro disse hoje pela manhã que ele está comprando por um preço bem mais baixo óleo diesel da Rússia. O Brasil vai importar óleo diesel da Rússia para chegar aqui mais barato e poder fazer um preço mais barato para os caminhoneiros. Vejam só a situação da Petrobras, né? A nossa produção de petróleo, segundo o José Sérgio Gabrielli, ela aumentou muito, inclusive com o pré-sal. E o Brasil hoje é exportador de óleo cru. Como todos os grandes exportadores do mundo, o Brasil está exportando óleo cru, né? Mas não está tendo capacidade de produzir o óleo diesel que precisamos. A gasolina, sim, tá? Estamos produzindo sem problema nenhum. Segundo ele, a Petrobras tinha que preparar para o futuro e isso não aconteceu. Tinha que se preparar e isso não aconteceu. Se estivéssemos produzindo e refinando nossa produção, segundo ele, a situação seria outra, porque nós estaríamos, produzindo e refinando o nosso próprio petróleo. Nós não estaríamos comprando petróleo, apesar do preço internacional, nós não estaríamos comprando petróleo lá fora. Isso para a balança comercial seria uma maravilha, né? Aliás, uma coisa interessante, com a diminuição dos impostos do ICMS da gasolina, hoje colocou a gasolina que estava quase R$ 8,00 em Belo Horizonte, e em alguns lugares já era R$ 8,00, ela estava sendo vendida a R$ 5,00. Então, segundo os especialistas em economia, nós vamos ter uma deflação esse mês. Olha, preste bem atenção. Vamos ter uma deflação, porque nós não teremos inflação, porque o petróleo baixou, né? Hoje, o governador Romeu Zema, anunciou uma diminuição no ICMS do etanol, o que vai diminuir mais ainda o preço do etanol na bomba. Presta bem atenção. Parece que é um milagre que está acontecendo no Brasil. E aí, todo mundo agora... porque deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo gritou aí, 35 milhões de fome no Brasil. Tem 35 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Situação grave. Então, o que se fez? Criou-se um estado de emergência, uma PEC criando o estado de emergência. É uma proposta de emenda constitucional, criando o estado de emergência e aumentando aquilo que as pessoas recebem do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600 reais, e produzindo ainda um vale petróleo para os caminhoneiros de R$ 1.000, para ajudar os caminhoneiros, né? Então, quer dizer, está havendo eu não sei se o presidente... Parece que o presidente falou assim, vamos governar. Agora, não vamos ficar parados, não, né? Até porque a oposição diz que tudo isso por causa da eleição, né? Mas, ou por causa da eleição ou não,
a verdade é que baixou o gás, baixou a gasolina, baixou o petróleo de uma maneira geral, baixou o álcool, né? O álcool anidro, que é o etanol. Então, e isso aí vai dar um descanso na inflação nesse mês de julho, né? E possivelmente nos próximos meses, né? Então, o Brasil talvez não tenha, a inflação não suba. A gente tem que até saber se o Banco Central vai continuar, né, promovendo, né, a especulação de que você teria que subir mais os juros, mais um pouquinho, nesse final de mês. Então, quer dizer, as coisas deram uma melhorada, né? Por incrível que pareça, as coisas deram uma melhorada, né? Então, agora, né, é a hora de perguntar se alguma coisa vai baixar nesse país, né? Hoje, por exemplo, eu estava anunciando no supermercado aí, R$15 um pacote de arroz de 5 quilos, né? Ele era 11, 12, 13, até 15, né? Então, quer dizer, as coisas estão abaixando, né? Pelo menos agora nós estamos sentindo que as coisas na feira baixaram um pouquinho, no sacolão e etc. Vamos esperar que essas coisas continuem, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Comunidades de fé celebraram o dia de Nossa Senhora do Carmo no sábado, dia 16 de julho. Pois é, foi o dia de Minas também, né? O dia de Mariana e o dia de Nossa Senhora do Carmo. Em Betim, a data marcou a inauguração da ermida dedicada a ela. Quem nos fala é o Marcelo Silveira. A entrega da nova ermida começou com a missa campal realizada no pátio da capela. Centenas de fiéis participaram da celebração. Nós tínhamos uma igreja aqui na praça que tinha sido demolida uns anos atrás, e aí fizeram a praça. E essa ermida hoje sendo entregue, ela é um resgate histórico, cultural, né, para as pessoas de Betim, porque até mesmo aqui nasceu o município de Betim, né? Nós tínhamos uma igreja aqui que era referência, as pessoas aqui se encontraram, começaram a namorar, casaram, então aqui é um lugar de muita bênção. A Santa Missa foi presidida por Dom Nivaldo dos Santos, bispo referencial da região. A data marca o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Betim. A escolha desta data ela é muito mais do que adequada, é uma escolha necessária porque nos devolve a possibilidade de nos aproximar da nossa fé a partir de uma devoção saudável à Virgem Maria, que nos aponta sempre para nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado e nosso Salvador. A ermida de Nossa Senhora do Carmo foi construída com recursos da iniciativa privada e entregue ao município como uma homenagem. Foi neste local, no século XVIII, que a cidade surgiu, com o nome de Capela Nova. Além da importância religiosa, a construção também tem destaque no contexto histórico. A ermida lembra a primeira igreja do município, que foi demolida ao longo dos anos. Vai se tornar um grande ponte da cidade, a Praça Milton Campos, com a nossa Casa da Cultura, que é tombada, é a primeira casa, né? Onde os tropeiros vinham e faziam suas visitações, não é? Nós temos a simbologia dos tropeiros na frente da casa, nós temos o teatro, né? A cascata que representa as nossas cachoeiras, não é? E agora a ermida, que está sendo inaugurada. Depois da missa, autoridades civis e religiosas fizeram o descerramento da placa, inaugurando oficialmente o monumento. Em seguida, os devotos saíram em carreata com a imagem de Nossa Senhora. Estou muito feliz por retorno, né? Nós ficamos 2 anos com a missa online, com a festa online. E agora voltando, e agora com essa inauguração aqui da ermida, estou muito feliz mesmo com tudo isso que está acontecendo. Pois é, Betim surgiu naquele local onde desmancharam a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Interessante que nós tivemos aí, há poucos anos atrás, um furor de modernização, né, que destruíram as nossas primeiras igrejas, né? Por exemplo, a nossa igreja construída com o suor dos belo-horizontinos, né, daqueles que habitaram o Curral del Rei, que foi a igreja
de Nossa Senhora da Boa Viagem, que deu lugar a uma igreja muito bonita, mas nós tínhamos uma igreja de referência construída com o suor dos nossos primeiros moradores, né? Essa igreja lá em Betim, onde nasceu a cidade, e também a igreja do Rosário, na cidade de Contagem, que deu lugar a uma praça, né? Mas a igreja foi destruída, né? E ninguém sabe para onde foram os seus altares, o altar da igreja, as outras coisas que a igreja tinha, os sinos, essas coisas todas que em Contagem desapareceram, ninguém sabe para onde anda, né? Infelizmente, quando a igreja foi destruída. E aí, a cidade construiu para o pessoal dos Arturos uma igreja do Rosário, mas muito menorzinha, né? Lá num outro bairro, né? Que não representa a bonita igreja que nós tínhamos em Contagem, como também na cidade de Betim. Mas o resgate da ermida já é uma coisa muito boa, né? Que nós temos que aplaudir. O ex-presidente Temer deu uma entrevista ontem ao programa Canal Livre da Rede Bandeirantes e falou coisas muito interessantes, porque o ex-presidente Temer, ele já é uma pessoa, né, já, vamos dizer assim, é um político calejado, que tem muito o que contar, tem muito o que falar. Ele é um grande consultor hoje da República, né? E o presidente Temer, ele disse o seguinte, que a Constituição não pode ser esquecida. Ele é um professor constitucionalista, né? Então, por ser um homem especializado em Constituição, ele disse que se você não sair fora da Constituição, você faz tudo aquilo que o Brasil precisa, né? Então, ele acha que a Constituição tem sido esquecida principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, juiz tem que falar nos autos. Eu me lembrei de um juiz em Belo Horizonte, hoje desembargador Paulo Tinoco. Eu fui entrevistá-lo numa apuração de eleição em 1970 e perguntei a ele assim, doutor Paulo, o que o senhor vai fazer com isso e tal? Eu falei assim, meu filho, juiz não dá entrevista, juiz fala nos autos. Então, se você quiser saber o que eu vou decidir, você tem que saber, ver o que eu decidi nos autos. Eu não dou entrevista. Aprendi isso, ainda muito jovem como repórter. E quando eu vejo os ministros do Supremo Tribunal Federal dando entrevistas, né, colocando suas opiniões, eu fico apavorado, porque eu aprendi que juiz só fala nos autos. Juiz não é para dar entrevista. E hoje aqui no Brasil, os juízes do Supremo Tribunal, os ministros, dão entrevista à vontade. Todo mundo sabe o que eles pensam, não é verdade? Então, o ex-presidente Temer fez essa crítica, né, ao Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, é o guardião. Nós sabemos que é o guardião da Carta Constitucional do Brasil, né? Eles têm que decidir à luz da Constituição. Criticou os ministros que deixam de falar nos autos, não é verdade? Quando perguntado sobre o pacote de bondade do governo federal, é claro que todo mundo queria ver o Temer falar, na época de eleição, ele falou assim, o chamado pacote de bondade que vocês estão dizendo, ele é constitucional, porque eles foram buscar na Constituição, está lá na Constituição, a possibilidade de você criar um estado de emergência. Então, se temos 35 milhões de pessoas passando fome, então o governo, né, o governo não, o Congresso Nacional, porque a medida foi sancionada pelo Congresso Nacional, pelo presidente do Congresso, não foi pelo presidente da República, era uma proposta de emenda constitucional. Então, o próprio Congresso criou um estado de emergência para matar a fome das pessoas. Então, não é dizer que é um problema político, que é por causa da eleição, é isso e aquilo. Não é verdade? Esse aí foi o presidente Temer. Ele disse que o estado de emergência, ele disse ser legal porque está na Carta Constitucional do Brasil. A entrevista do presidente Temer foi uma boa entrevista, né? E uma pessoa cheia naturalmente, de experiência, né? Que você tem que ouvir sempre. Não é isso? Aliás, quando as pessoas estão
mais velhas, já passaram por vários cargos. Ele foi presidente da Câmara 2 vezes, deputado 6 vezes, né? Foi vice-presidente da República, foi presidente da República. E eu digo, né, não teve uma pessoa a perguntar. Eu falo o seguinte, o Temer, quando foi presidente, eles não deixaram de dar certo. Tudo que ele fez, eles vinham com uma bomba em cima dele, porque não podia dar certo. Já pensou se em 2 anos ele consertasse o Brasil? E ele fez a reforma trabalhista, fez o teto de gasto, foi trabalhando aquilo que precisava trabalhar, né? Mas aí todo mundo bombardeava. E ele não pôde ter sossego para fazer, naturalmente, para presidir o país, felizmente. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistir o sintoma, o médico deverá ser consultado. A Providência e o projeto Providência acolheram um grupo de amigos que se reuniu para criar e agora lançar o livro biográfico do padre Mário Pozzoli. Quem nos fala sobre isso é o Vinícius Andrade. Vinícius. Padre Mário Pozzoli foi a providência que milhares de famílias da capital mineira precisavam para resgatarem a dignidade de viver e voltarem a sonhar. O nome do projeto, que ele criou em 1988, não foi por acaso. Padre Mário chegou a atender diariamente mais de 3.000 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Roberta é um dos frutos desta iniciativa. Criada na comunidade Vila Maria, ela foi abraçada pelo projeto. A partir de toda a base educacional que eu tive aqui também no projeto, eu estudei. Eu tive a oportunidade de fazer Direito na PUC Minas, hoje eu sou advogada. E o Padre Mário, ele está em todas as minhas melhores recordações da minha infância e da minha adolescência, por ter estudado 8 anos aqui na instituição, tenho uma profunda admiração. Maria do Carmo também é moradora do Vila Maria e reconhece a diferença que Padre Mário fez na comunidade. Ele não gostava de ver as crianças na rua. Então ele criou o reforço escolar. Depois que as crianças saíam da escola, elas viriam para aqui, para o projeto, onde tinha o reforço escolar. E aquelas crianças carentes também tinham alimentação, né? Que muitas vezes elas não tinham em casa, mas aqui elas recebiam alimentação. Natural da Itália, Padre Mário foi enviado ao Brasil como missionário em 1960. Depois de passar por Belém do Pará e pelo Rio de Janeiro, se estabeleceu em Belo Horizonte, onde deu início ao projeto Providência. Ele faleceu em 2019, aos 87 anos, após um quadro de infecção generalizada. Para manter a história e o legado dele bem vivos, um grupo de amigas se uniu para escrever a biografia do saudoso amigo. Ele era uma pessoa que contagiava a gente com a fraternidade, com a humanidade. Ele era uma pessoa muito humana. E como eu convivi com ele de pertinho, como eu era assessora dele, eu acompanhava em todos os eventos e tudo, a gente construiu uma relação assim, muito próxima. E aí chegou um momento que a gente pensou assim, gente, a gente não pode deixar esse Padre Mário Pozzoli ficar no anonimato. O livro, assim, ele é um sonho, né? Ele nasceu logo depois que o Padre Mário saiu daqui, que ele ficou idoso, foi para Belém. A gente tinha vontade de fazer uma homenagem para ele, não conseguimos fazer em vida, né? Então, assim, que depois que ele faleceu, a gente decidiu escrever para que a história dele ficasse registrada, né, e que não se perdesse. Como ele é letra viva do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente quer que a obra dele também seja letra viva nessa cidade. Então a gente não está criando um livro para ser letra morta, a gente está criando um livro para ser letra viva, para contar para sempre o legado que o Projeto Providência deixou. Pois é, Padre Mário Pozzoli, olha que muitos italianos vieram aqui para o Brasil, né? Durante um tempo, na década de 60, 70, foram muito importantes aqui. Vou lembrar aqui de outra figura, o Padre Pidi, né? Também era italiano, e que ajudou muito, né, as pessoas pobres, as pessoas que precisam aqui, a pobreza de Belo Horizonte. E quando você faz, eu sempre falo isso, que é muito importante a gente poder combater a fome, é muito importante a gente poder fazer alguma coisa pelas pessoas mais pobres.
Mas eu gostaria muito, isso que o padre Mário Pozzoli fez, ele simplesmente deu extensão educacional às crianças. Você viu essa moça aí que hoje é advogada, né? Que foi criada lá, na escola que o padre Mário construiu, né? Por quê? Porque a educação é tudo. Então, eu gostaria que nos bolsões de pobreza da cidade, nós tivéssemos escolas de tempo integral, talvez não ligadas à Secretaria da Educação, ao mesmo esquema da educação que nós temos na cidade, mas fosse uma escola especial, com professores especiais, onde as crianças entrariam no maternal, né? E sairia lá com 16, 17 anos, já com profissão definida, né? Inclusive com o terceiro período colegial já feito, né? Concluído. Você já pensou? Nós mudaríamos nessas vilas e favelas da cidade, nós mudaríamos a geração. As gerações que viriam seriam uma nova geração, porque passou por uma escola de tempo integral, onde a criança não teve tempo de se marginalizar com o que nós temos hoje, infelizmente, aí no mundo das drogas e tudo. Já pensou? A criança entra no maternal e tem aquela escola onde ele sai de lá aos 16, 17 anos, né? Feito, né? Uma pessoa já pronta para servir a sociedade e para ser... E justamente isso que o padre Pozzoli fez, né? Salvou almas, né? Como aquela advogada, não é verdade? Isso seria muito interessante, muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Não só Belo Horizonte, fico me lembrando aqui do Brizola. O Brizola fez o CIEPS. O CIEPS ele fez uma fábrica de escola. Presta bem atenção, uma fábrica de escola que construía escola já, a escola era só montada nos lugares. E era uma escola de tempo integral para todo o Rio de Janeiro. O Brizola começou isso em 83, quando ele tomou posse no governo do estado do Rio de Janeiro. 83, 93, 2003, 2013 e vamos agora 2023, seriam 40 anos depois, aquelas escolas, o CIEPS, se alguém tivesse dado sequência, né, na construção das escolas e espalhar aquelas escolas por todo o Rio de Janeiro, nós teríamos mudado a geração do Rio de Janeiro, essa geração de marginais que o Rio de Janeiro tem, infelizmente. Não é verdade? Nós teríamos mudado isso, né, pela escola de tempo integral, pela ideia. Só que quando o Brizola saiu, não podia naquela época, não tinha reeleição, ele saiu, entrou o Moreira Franco, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o CIEPS, porque era coisa do Brizola. Então, eu não queria prestigiar aquilo que... O Brizola voltou ao governo outra vez, restituiu o apoio ao CIEPS outra vez, depois o próximo governador não cuidou do CIEPS, né? Então, quer dizer, a escola de tempo integral, salvar o Brasil é escola de tempo integral, principalmente nos lugares mais pobres da cidade. Aí nós vamos ter um país diferente daqui a 20 anos. Agora, se nós olharmos só o agora, nós temos que olhar o agora e o futuro, não é verdade? Então, nós temos que pensar na nova geração que vem aí. Uma geração de brasileiros, né, que passaram pela escola, aprenderam a profissão, e uma nova geração de brasileiros para um país melhor, muito melhor, se Deus quiser. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês.